Essa é a primeira vez que a gente vê o Charles caindo completamente apagado. Bom, não é novidade nenhuma que o queixo do brasileiro não é dos mais duros. Toda a luta do Charles tem aquela pitada de emoção, aquele momento em que ele leva uma pedrada no queixo, perde a força nas pernas e acaba caindo no chão. Contra Dustin Poirier, Justin Gaethje e Michael Chandler, foi exatamente assim. Em todas, ele levou um susto, caiu no chão, mas acabou saindo com a vitória. Só que de todos os adversários que o Charles já enfrentou, o mais bizarro é que o primeiro a realmente desligar o brasileiro foi o Topuria. Um cara bem menor que está vindo da categoria de baixo. A maior dúvida que existia nessa luta era se o espanhol iria conseguir lutar na categoria de cima, mantendo aquele mesmo poder de nocaute que ele tinha no peso-pena. E bom, senhores, parece que essa dúvida já foi respondida. O Topuria mandou o Charles para a mesma dimensão para onde já tinha mandado o Max Holloway e o Volkanovski. Simplesmente 3 lendas, 3 ex-campeões de 2 categorias diferentes, foram deixados inconscientes pelo poder das mãos dele. Agora, o Topuria se torna duplo campeão do UFC com apenas 28 anos de idade, e tudo indica que a sua primeira defesa de cinturão vai ser contra o Paddy Pimblett. E o mais impressionante de tudo é pensar que o Charles entrou nessa luta como azarão, mesmo o Topuria subindo de categoria. Para vocês terem noção, as casas de apostas estavam pagando quase 5-1 na vitória do brasileiro. Isso mesmo. Mesmo o Topuria subindo do peso pena para o peso leve, a confiança nele era tão grande que o Charles acabou sendo visto como um completo underdog. Mas também, não é para menos. O espanhol chegou nessa luta embalado depois de nocautear o Volkanovski de uma forma completamente absurda. Deixou o campeão peso pena apagado no octógono. Depois dele, o espanhol ainda fez outra vítima. O Max Holloway também sentiu o poder dessas mãos, e foi nesse momento que a gente percebeu que, de fato, a diferença de altura não ia ser um fator tão relevante quando a gente fala do Topuria. O Charles tem quase 1,80 m de altura. É um cara alto pro peso leve, com um jogo de jiu-jitsu do nível mais alto e ainda melhorou bastante na trocação nos últimos anos. Já vimos o brasileiro se saindo melhor na trocação contra os maiores nomes do peso leve. O problema é que ele sempre abre brechas. Como todo mundo sabe, o Charlinho tem aquele velho problema de defender os golpes com o queixo. Além de já não ser o lutador mais difícil de ser acertado, o próprio estilo dele é continuar andando para frente e se abrindo bastante sempre que solta os golpes. E bom, qualquer adversário que seja um bom contra-golpeador vai adorar isso. Contra um Topuria muito mais baixo, o ideal seria manter a luta na longa distância, principalmente com os golpes retos de mão e com os chutes. A única coisa que não podia acontecer de jeito nenhum era o brasileiro começar a entrar para trocar golpes na curta distância, só que nos primeiros 10 segundos de luta, essa esperança já morreu. Logo na primeira troca de socos, o rosto do Charles já foi castigado com um corte profundo no supercílio, e aí tentou agarrar e derrubar, porém o Charlinho ainda acabou caindo por baixo. Quando os dois levantaram para continuar a luta em pé, o Charles andou para frente e simplesmente entrou de novo naquela curta distância que já tinha se mostrado ser extremamente perigosa, só que dessa vez o Topuria não desperdiçou a chance. A direita entrou no rosto do Charlinho, que já caiu completamente apagado no chão do octógono. É engraçado pensar que antes da luta, o Topuria já vinha dizendo em todas as entrevistas que ia nocautear o Charles. Muita gente interpretou como arrogância, achou que ele estava subestimando o brasileiro, mas no final das contas foi exatamente o que aconteceu. Algumas vezes, ele chegou até a dizer que estava se sentindo mal por ter que lutar contra o brasileiro, já que gosta bastante do Charles e não queria ter que nocauteá-lo. Esse resultado coloca o Topuria num patamar completamente diferente. Ele já era visto como campeão dominante no peso pena, mas agora, se consolidando como duplo campeão, ele entra naquela seleta lista de lutadores que conseguiram conquistar 2 cinturões em categorias diferentes. Sem falar que esse é o terceiro ex-campeão que o baixinho nocauteia sem ter o mínimo de dificuldade. Ele vem atropelando as maiores lendas do peso pena e agora do peso leve como se não fosse nada. E olha que ele só tem 28 anos, a mesma idade que o McGregor tinha quando se tornou duplo campeão. Se continuar nesse ritmo, ele tem tudo para ser uma das maiores lendas do esporte. Mas voltando ao Charles, é impossível não pensar em como isso afeta a carreira dele daqui para frente. O Charles já tinha perdido o cinturão para o Islam Makhachev de forma dura, finalizado no segundo round depois de ser completamente dominado. Agora, com esse nocaute brutal do Topuria, muita gente começa a questionar se o brasileiro ainda tem condições de disputar o topo da divisão. Tudo bem, nos últimos anos, o Charlinho só perdeu para a elite do esporte. Foi finalizado pelo Islam, perdeu na decisão para o Tsarukyan e agora foi nocauteado pelo Topuria. Muito provavelmente o brasileiro ainda é bem competitivo contra outros nomes que estão no topo do ranking do peso leve, principalmente esses caras que já estão há mais tempo no esporte. Mas é bom lembrar que a idade está chegando. O Charles, com 36 anos e uma altíssima quilometragem no MMA, muito provavelmente vai ter dificuldade se continuar pegando lutadores jovens, no auge físico como o Topuria. Um outro indício negativo é que parece que o queixo realmente está ficando mais frágil. Enquanto nas últimas lutas a gente até via o Charles levando knockdown, dessa vez foi bem diferente. Ele caiu para trás congelado, sem reação, inconsciente. É claro que isso diz muito mais do poder das mãos do Topuria, mas também levanta esse questionamento sobre a capacidade de absorção de golpes do brasileiro. Por outro lado, se tem um cara que já mostrou para todo mundo que não dá para duvidar dele, esse cara é o Charles do Bronx.
Em toda a sequência de vitórias até o cinturão, o Charlinho estava como azarão e foi aniquilando todo mundo que vinha pela frente. Então, por mais que esse resultado tenha sido duro, eu não duvidaria de ver o Charles voltando a vencer e, quem sabe, pegando mais algumas lutas grandes antes de se aposentar. Mas a grande história dessa luta é o Topuria. O cara realmente mostrou que tem um poder de nocaute absurdo, e isso vindo de um lutador que era do peso pena, subindo de categoria para enfrentar um dos caras mais perigosos do peso leve. Agora, com 2 cinturões, ele se coloca numa posição onde pode escolher o próximo adversário. E como eu disse no começo do vídeo, tudo indica que a primeira defesa de cinturão dele deve ser contra o Paddy Pimblett. Logo depois da vitória, a organização deixou o Paddy Pimblett subir no octógono para fazer a encarada com o novo campeão. Os dois discutiram um pouco até que o Topuria deu um empurrão no Pimblett. Depois, na coletiva de imprensa, o Dana White disse que não queria que isso tivesse acontecido e também não garantiu que essa vai de fato ser a próxima luta. Mas quem será que acreditou nessas palavras do careca? Bom, essa luta, na teoria, não faz o menor sentido técnico. O Pimblett ainda não enfrentou ninguém do topo do ranking do peso leve, e não faz sentido ele ganhar um title shot só por ter vencido o Michael Chandler. Fica claro que essa disputa vai ser 100% baseada em marketing e não em mérito esportivo. Se estivermos falando de mérito, até o Justin Gaethje merece mais esse title shot do que o loirinho inglês. Mas e aí? O que você achou dessa luta? E o que você acha que vai acontecer se o loirinho for o próximo desafiante? Será que ele tem alguma chance contra o novo duplo campeão? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo que rola no mundo do MMA. Até a próxima!